Olá, riquezas! Meu nome é Fabiana Marta e esse vídeo de hoje eu venho trazer reflexões para vocês sobre expansão de consciência. Olha que expressão, né? Batidíssima, que a gente cansa de ouvir, mas refletindo sobre o que será que ela significa? Bom, por que eu resolvi trazer, depois de uma gama de vídeos que eu fiz aí para vocês para falar sobre desprogramação, reprogramação, padrões negativados que precisamos desprogramar e cura, não sei o que, não sei o que. Eu finalizo falando sobre expansão de consciência. Eu sou terapeuta há muitos anos, eu sou psicóloga de formação, pós-graduada em Jung, que realmente para mim me dá um potencial de refletir cada vez mais sobre vários temas, eu amo de paixão. Mas eu percebo que trabalhando com desenvolvimento humano, a gente tem visto pessoas chegarem em um determinado lugar e parece que, né, a coisa parou ali, né? Já me entendi, já me compreendi, já trabalhei padrões de libertação, de pai e mãe e não sei o quê, e a alma continua desejando chegar em outros lugares, né? Cada vez mais eu tenho percebido isso. Então, a psicologia, ela traz muito esse raciocínio científico e que sim, também é uma linha de raciocínio minha, o mundo do inconsciente, mas que eu vou linkando muito com padrões universais. E isso me permite sempre estar trazendo isso para os meus interagentes, porque cada vez mais eu vejo que é como se a humanidade estivesse dentro daquela casquinha do ovo, que a gente chegou num determinado lugar, mas está fazendo uma força para romper, né, essa casquinha do ovo e chegar num lugar mais expansivo. Por quê? As nossas almas estão começando a trazer a memória de que somos seres universais. Então, é óbvio que o trabalho terapêutico, tal qual está hoje no mercado, é importantíssimo, porque você não chega num lugar mais sublimado se você não tiver tratado as suas questões daqui, né, que a gente vai repetindo por padrão, né, cultural, de pai e mãe, enfim, né, tem várias, é a cebola, né, das várias camadas. Mas as pessoas que estão sutilizando cada vez mais o seu viver também estão sentindo essa coisa do vazio. Né? A gente teve vários movimentos aí planetários que trouxeram esse sentimento e as pessoas não entenderam direito. A gente também tem esse processo pandêmico que nos colocou de uma forma mais isolada e várias pessoas começaram a questionar até os seus próprios hábitos, a existência, enfim, de formas muito dolorosas, muitas perdas, muito sofrimento que nos fez sentir a dor na pele, no coração e repensar muitas coisas. E a partir disso, cada vez mais as pessoas estão entendendo que a existência tem um sentido muito maior. É o sentido de despertar o divino em si, independente de religião, independente de acreditar que o divino é um Deus masculino, é um Deus feminino, é um sentido de divino, é o self maior, é o grande self, né? Quando a gente fala, é a nossa alma universal, algo muito maior do que nós. Então, pensando nisso, cada vez mais eu olho para o meu trabalho, que é um trabalho terapêutico, né, onde eu sou uma facilitadora de desenvolvimento humano, trazendo esses conceitos, né? Pode parecer papo de maluco num primeiro momento. Fabi, como é que você escolheu a psicologia para estudar? E hoje você está falando de tecnologia do espírito, de quântico. Porque para mim, gente, faz sentido. Eu acho que assim, aqui nessa nossa realidade 3D, nós também somos energias, né? Mas somos energias vibrando, mais lentificado e por isso a sensação de materialidade. Se eu cortar minha mão, vai sair sangue, isso é bem material, vai doer, vou ter essas ondas no meu cérebro provocando dor e tal. Mas ainda assim eu sou energia vibrando de uma forma mais lenta, né? A gente percebe isso nos estados meditativos, quando você perde totalmente a sensação de corpo e visita outros lugares. Então, nós temos potencialidades divinas na gente que precisa começar. Não estou brincando de super-herói, não estou falando que você vai, sei lá, se teletransportar, mas temos capacidades que são inteligências nossas, que hoje pode ser lida ou vendida como algo místico, né? O fulano que tem aquilo, ele tá mais evoluído, ele é sobrenatural, mas não há nada de sobrenatural. Dentro de uma característica humana,
eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso como inteligências nossas naturais. Então, a própria inteligência emocional, da intuição, isso é um atributo humano. E, Fabi, é verdade, às vezes a pessoa ela consegue pensar numa pessoa e ela do nada ligar, ela consegue prever algum fator, ela sente uma gastura quando não tem que ir em algum lugar e de repente aquilo. Isso é uma coisa nossa, humana, que todos nós temos. Não é atributo só do terapeuta, não é atributo só do médium, não é atributo só do espiritualizado, né? São inteligências nossas e a gente percebe isso na sociedade, às vezes de uma forma que está muito misturada. Pessoas que têm habilidades incríveis e desenvolvem aquilo de um jeito, como que é o termo que a gente fala? É meio que natural, né? É uma aptidão, né? A pessoa nasceu com talento nato e é uma inteligência, né? É uma inteligência que é um atributo dela, que se é investido, é desenvolvido, e quando a gente começar a pensar para além dessa casquinha do ovo, que é o mundinho da bolha que a gente criou, dentro desses valores, né, do nascer, como que é? Nasce, come, vive, morre, né? Pegando a trajetória humana para muito além disso, pensando-se como ser divino e universal, um viajante das galáxias, vamos colocar assim, você vai começar a perceber que o que você tem é muito maior do que você pensa que tem. E, obviamente, você não vai acessar tudo, porque a gente está numa realidade que nos limita, né? O corpo dá essa sensação, que nos limita e nos personifica, mas a partir do momento que você se vê como algo maior, você começa a acessar essas inteligências. E por que eu estou falando dessa expansão aqui de uma forma tão objetiva? Porque quanto mais você se vê dentro desse lugar, mais você vai começar a entender que você precisa ativar atributos seus para realmente fazer a sua transformação nesse mundo. Às vezes a transformação do mundo, gente, ela tá só pautada em você transformar a si mesmo e tá tudo certo. Às vezes não, naquele período que você está vivendo, é a sua transformação e a do seu meio, dos seus parentes, dos seus iguais. Às vezes tem pessoas que têm já vem, né, com uma carga energética de transformar muita gente, grupos muito maiores. Não importa. O que importa é que você entre em contato com essa essência. E para a gente fazer isso, a gente tem que desmistificar um pouco. Tá? A gente tem que pensar isso como um atributo natural humano, uma inteligência que é nossa, que a gente precisa começar a desenvolver. Então, expansão de consciência é um termo que também ele é muito plural, mas quando você vai entrando nele, você tem que entender que é autodesenvolvimento. E essa expansão de consciência é consciência mesmo, porque o nosso infinito ele está no inconsciente, que é esse universo. A consciência jamais vai acoplar tudo de atributo que a gente tem ali, porque a gente está numa realidade limitada. Mas o máximo que você conseguir se desenvolver é o máximo que você tem para dar nessa fase de vida que você está presente nessa terra. Tá? Eu quis trazer esse assunto para a gente pensar um pouquinho mais sobre as nossas funções e tudo isso que eu tô vendo muitas pessoas perceberem, né? A vida já tá boa, tem muita gente que já tá onde queria estar, sabe? Já se trabalhou, já tá bem, já conquistou todos aqueles sonhos de quando era adolescente ou criança e ainda assim sente um tipo, pô, tá faltando alguma coisa e eu não sei o que é, né? É óbvio que muitas pessoas projetam em religiões e às vezes ainda assim não se sentem tão plenos assim. A questão é que a gente está a serviço de algo muito maior e o que a gente tem interno tem que ser desenvolvido. E dentro do que a gente tem de realidade hoje, tem uma certa limitação. Porque se a gente está falando de energias sutis, gente, se a gente está falando de algo que está muito além da materialidade, é óbvio que o que a gente tem de material não vai dar conta, né? Se você falar, Fabi, como é que se mede intuição? Não tem um aparelho científico na nossa dimensão que meça isso. Não tem aparelhos que a gente tenha como medir energias sutis, né? De uma forma muito precisa e comprobatória, que infelizmente essa realidade nossa material e controladora às vezes fica nos exigindo isso. Mas a gente tem uma parada muito séria e muito bacana que já acontece na psicologia, que também já é lida como uma ciência, né? Que é o observar, né? Quando a gente fala assim, determinadas questões a gente extraiu de análises de observação de sessão terapêutica, né? Observações terapêuticas.
Os psicólogos, eles desenvolveram as suas grandes abordagens e teorias a partir disso. Não existe um aparelho que fale assim, ó, essa dor de angústia que você está sentindo tem intensidade tal porque o meu aparelho mediu. O que existe são químicas, você mede processos químicos no corpo. Né? Se eu estou muito alegre, eu libero um hormônio de felicidade, de bem-estar, eu consigo medir a química daquilo correndo no meu corpo, mas aquilo estar ligada ao bem-estar, ela vem através da observação. Eu percebo que quando eu tenho uma serotonina a mais no organismo, eu tenho tais reações no indivíduo. Se eu tenho uma bomba de adrenalina, eu tenho mais estresse e ansiedade. Então, eu estou observando a correlação entre uma coisa e outra. No mundo das energias sutis, a gente vem fazendo esse trabalho da mesma forma, né? Então, é muito interessante que quando a gente também vem falando de as angústias que a gente está sentindo, também tem uma razão de ser, e às vezes está no lugar do sutil. Amplie a sua consciência, comece a refletir de uma forma mais expansiva. Quem é você? Quais são os atributos que você já tem que são maravilhosamente divinos dentro de si e você não parou para olhar isso ainda? O que significa expandir a consciência? Quais são os atributos humanos que são inteligências divinas e que você nem acessou ainda isso, às vezes nem pensou nisso? Tem muito a seu respeito para você saber sobre si mesmo. Muito. E eu torço que através dos processos que você escolher, você se desenvolva, tá bom? Meu nome é Fabiana Marta, eu fico por aqui. Se esse vídeo te agradou de alguma forma, eu peço que você curta, compartilhe com pessoas suas que também podem ser agregador a esse conhecimento e nos vemos no próximo. Até mais!